Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo a gente vai repercutir muito aquela algazarra que aconteceu da torcida do Fluminense lá em São Januário. A gente precisa aí ter representatividade na FERJ. Vamos falar muito aqui sobre o jogo de ontem, Vasco da Gama e Ferroviária. Já vamos fazer um prognóstico pro Clássico dos Milhões. E é o seguinte, meus amigos, amanhã confirmadíssimo a grana aí da 777 Partners entrando no Vasco da Gama. Então a gente vai explicar com que esse dinheiro vai ser gasto aí. Vamos falar aqui muito sobre a situação envolvendo reforços e a manifestação do dia 5 de março. Então é o seguinte, meus amigos, você que está descontente com o atual momento qual o Vasco da Gama vivencia, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliação do nosso conteúdo e ativem o sininho. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar aqui sobre a situação do jogo envolvendo Vasco da Gama e Fluminense. Ontem, alguns torcedores do Fluminense publicaram diversas fotos aí onde eles depredaram e dilapidaram o nosso patrimônio. E a diretoria do Vasco precisa aí simplesmente ter representatividade junto à FERJ. O Vasco da Gama precisa ser ressarcido pelos danos que foram causados no nosso patrimônio, sobretudo em São Januário. Para vocês terem uma ideia, foi publicado aí por torcedores do Fluminense com placa do banheiro feminino aí nas mãos. Então, uma grande algazarra. Eu espero aí que o seu Jorge Salgado não empreste mais São Januário, porque virou zona o que aconteceu lá no jogo do Fluminense contra o Milionários. A última vez, em Jorge Salgado, vai ser cobrado aqui e que o Vasco entre com um requerimento lá na FERJ. Bom, ontem o Vasco da Gama jogou com a Ferroviária. De bom, meus amigos, é a classificação e 1.300.000 na conta do Vasco da Gama. Isso que a gente pode tirar de bom. Sobre o jogo em si, um jogo muito pobre, que a gente não tem muito o que comentar. O Vasco da Gama achou um gol. É muito pouco. O Vasco da Gama durante 90 minutos só dá 4 chutes ao gol. Então uma atuação muito pobre do Vasco, que deixou o torcedor aí com o pé atrás. Importante foi ter passado. Nosso próximo adversário é a equipe baiana da Juazeirense. E é o seguinte, o Vasco precisa mudar de postura contra a equipe do Flamengo. O treinador Zé Ricardo deverá fazer várias mudanças aí na equipe do Vasco da Gama, e o Vasco não pode jogar recuado aí contra o Flamengo igual a gente jogou. Embora haja aí no papel um favoritismo do Flamengo, eu estou muito confiante que o Vasco da Gama conseguirá aí nos surpreender como foi no ano passado. O Vasco precisa entrar tendo consciência aí que é necessário vencer o primeiro clássico aí no ano de 2022. Até aqui perdemos para o Botafogo, para o Fluminense. O Jorge Salgado disputou 9 clássicos e só venceu 2 clássicos aí
infelizmente, até agora. Meus amigos, confirmadíssimo, tá? A grana aí da 777 Partners estará entrando amanhã no Vasco da Gama, no dia 4. E, meus amigos, é o seguinte, previsto aí 70 milhões para entrar nos cofres vascaínos. O Vasco vai usar esse dinheiro para poder pagar salários atrasados, para poder pagar fornecedores. O Vasco tem um compromisso aí com o RCE, né, que é o Regime Centralizado de Execuções. O Vasco está com 5 dias úteis aí para poder pagar a parcela atrasada referente ao mês de janeiro, e o Vasco tem que pagar a situação lá do acordo que foi feito com a Procuradoria-Geral Nacional da Fazenda aí, né? Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN. Além disso, meus amigos, o Vasco vai ter que contratar. É muito oba-oba com essa situação aí da SAF do Vasco da Gama, e eu espero que os reforços aí que foram prometidos que cheguem para poder agregar o Vasco da Gama. Nossa principal competição no ano é a Série B, e para a Série B a gente precisa reforçar. Você acha quais posições aí que são mais carentes pro Vasco da Gama? Muitos nomes foram citados sem deboche, né? Se falou muito de repatriar alguns atletas aí do Vasco, como o Souza, que está com o contrato terminando com o clube da Turquia agora no mês de junho, no meio do ano. Se falou muito aí do Alex Teixeira, que está saindo aí do Besiktas, né? E outros jogadores aí foram especulados no Vasco da Gama, até medalhões aí como Alex Sanches e outros atletas aí. Eu espero que venha para poder agregar ao Vasco da Gama, né? Até agora a gente está vendo muito oba-oba com essa situação aí, e os reforços do Vasco da Gama aí precisam ser reforços de maior qualidade. Bem, meus amigos, com relação à manifestação aí do dia 5, tá? Confirmadíssima a manifestação do dia 5 lá em São Januário, onde a gente vai se manifestar aí em favor aí da AGE, da Assembleia Geral Extraordinária. As assinaturas aí, a gente chegando muito próximo à meta aí de 20% do quadro social do Vasco da Gama, onde a gente tem como principal objetivo destituir Jorge Salgado e aí toda essa diretoria aí, que uma coisa é certa, não vem fazendo um bom trabalho no Vasco da Gama. Então, lugar de vascaíno, você que é contra tudo que está acontecendo aí, dia 5 de março, em São Januário, eu espero contar com todos vocês. Muitas pessoas aderindo aí à AGE, muitas pessoas assinando, e a gente fica naquela expectativa aí para que ao decorrer desse mês de março a gente tenha novidades. A gente sabe que tem a situação também da SAF, que muitos vascaínos aí apoiam, né? Há que considerar isso também, onde a gente vai ter o julgamento aí até maio do Conselho Deliberativo, onde, né, a diretoria do Vasco pretende ter 2/3 aí do Conselho Deliberativo votando a favor para ir para uma AGE. Perfeito, pessoal? Então, muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!